O objetivo da aula de hoje é definir e calcular a área de superfície de revolução. Superfície de revolução, tá? Sólido de revolução, a gente calcula volume. Isso foi feito nas primeiras aulas. Por exemplo, e vamos começar com um exemplo um exemplo que eu preciso do resultado para definir a área de superfície de revolução, que é a seguinte. Considere aqui o eixo das abscissas. O eixo das abscissas. Trocar. E aí, faça a rotação, tá, de um segmento. Você tem um segmento de reta de comprimento G, tá certo? Não necessariamente horizontal, de modo que a altura aqui seja R minúsculo, enquanto a altura aqui seja R, vamos dizer, R maiúsculo, pelo desenho. E você faz uma rotação desse segmento, em torno do eixo, desse eixo horizontal. Faz a rotação do segmento. O que você obtém? Uma superfície de revolução que é a lateral de um tronco de cone. Tá? Se você ver aqui, ó, você obtém a lateral de um tronco de cone. Aqui, para cá. Você obtém a lateral do tronco de cone. Ó. Lateral aqui. Você concorda comigo? Tá? Não é o tronco de cone. O tronco de cone é a rotação da respectiva região. Eu estou interessado na lateral do tronco de cone, que é uma superfície de revolução. Superfície de revolução é essa. E estou interessado em encontrar a área da lateral do tronco de cone usando R maiúsculo, R minúsculo, R maiúsculo e a geratriz. E eu vou obter isso aqui da seguinte forma. Se você faz o prolongamento dessa geratriz aqui, faz o prolongamento dela, vai tocar isso, vai intersectar. Esse prolongamento aqui vai esse prolongamento intersectará o eixo, seja aqui nesse ponto, que é a mesma interseção desse prolongamento, concorda? E vou chamar essa medida aqui de H, que é a mesma medida daqui, por simetria. Ok? E veja bem, com esse prolongamento eu crio a lateral, porque eu tenho um cone. Eu tenho a lateral desse cone, que tem geratriz Hzão, que tem uma geratriz Hzão, e aí você vai considerar H como sendo G mais Hzinho. Hzão é tudo. E como é que eu obtenho a área da lateral do tronco de cone? Da seguinte forma. Abra e planifique a lateral do cone. Isto é, ao longo dessa geratriz, por exemplo, tá, você corta, faz um corte e abre, planifica o tronco de cone. Que região plana você obtém? Um setor circular. Porque, ó, qual é a distância desse ponto para esse, por exemplo? Essa soma, Hzão. Qual é a distância desse ponto para esse? Hzão. Distância desse ponto para qualquer ponto aqui do bordo é o mesmo valor Hzão. Então, quando você planifica essa figura, o que você obtém? Um setor circular de raio Hzão. Tá?
faz uma planificação, então você obtém aqui isso, ó. Um setor circular, tá? Cujo raio é Hzão. Então você tem aqui, ó, e você tem o pedaço aqui correspondente ao tronco de cone, onde isso aqui é G. Tronco de cone é na lateral do tronco de cone, aqui é G. Só que eu quero a área da lateral do tronco de cone, ou seja, eu quero a área dessa região S aqui, que é essa região marcada aqui. Tá? Quem é a área dessa região S? Bem, eu sei quanto é essa medida aqui. Quanto é a medida desse arco? Esse arco é um arco de circunferência. Quanto é a medida desse arco? Qual é? 2πr. Que é o comprimento dessa curva aqui, ó, que é o círculo. Qual é o comprimento desse outro arco aqui, ó? Desse arco? É o comprimento dessa circunferência, que é quanto? 2πr. E observe o seguinte, você tem a seguinte relação, mantendo o ângulo fixo, fixado um setor circular infinito, a medida do arco é diretamente proporcional à medida do raio. Ou seja, 2πr, tá? 2πr. 2πr está para Hzão, assim como 2πr está para Hzinho. Ou seja, você tem a relação Rzão sobre Hzão igual a Rzinho sobre Hzinho. Igual a Rzinho sobre Hzinho. Daí você conclui a seguinte igualdade. Rzão Hzinho igual a Rzinho Hzão. Logo, você vai ter a seguinte igualdade. Quem é a área de S? A área de S, a área da lateral do tronco do cone, é a área do setor circular total, pois que a área do setor circular é a medida do arco vezes o raio dividido por 2. Ou seja, é a medida do setor circular total, daqui até aqui, que é a medida do arco, que é quanto? 2πr, vezes a medida do raio, que é Hzão sobre 2, menos o quê? 2πr Hzinho sobre 2, que é a medida desse setor aqui. Entendido? Entendido aí? Então vamos prosseguir. Obtendo o seguinte, tá? Obtendo o seguinte. Ixi, mas eu botei aqui. Eu não quero que vá pro lixo. Ah, deixa aqui. Não tá sujo aqui. Eu quero obter o seguinte, ó. Isso aqui é π Rzão Hzão menos π Rzinho Hzão. Mas eu disse que eu quero obter a área desse setor, do setor não, a área de S, né? Em termos de R grande, R pequeno e da geratriz de G. E não aparece. No entanto, isso aqui, ó, observe que isso aqui é π vezes Rzão Hzão menos π Rzão Hzinho G mais H, que é o raio total.
é o raio total. Porque isso aqui, a medida, isso aqui é H. Isso aqui é o H pequeno. Então o raio total é Hzão. Tá aí. Eu não desenhei, não especifiquei na figura. Então voltando para cá, fica isso. Tá certo? Mais π Rzinho Hzão menos π Rzinho Hzinho. Mas é igual isso aqui? É por causa disso aqui, ó. Quem é Rzão Hzinho? É Rzinho Hzão. Então esses se cancelam. E eu introduzi esses termos para introduzir G. Porque nessas duas primeiras, colocando o πRzão em evidência, fica πRzão vezes o quê? Hzão menos Hzinho, que é G. Mais πRzinho é evidência, vezes Hzão menos Hzinho, que é quanto? G. Ó. Olha aqui, ó. Ei, presta atenção. Hzão, né? É G mais H. G mais Hz. Então, isso aqui, colocando quem em evidência? Colocando πg em evidência, fica π vezes o quê? Rzão mais Rzinho vezes G, que eu ainda posso escrever como sendo 2π vezes o quê? Rzão mais Rzinho sobre 2 vezes G. Ou seja, isso é 2π vezes o raio médio vezes a geratriz, onde R barra, como eu disse, é o raio médio. É a soma dos raios dividido por 2. Ou seja, a área desse setor circular é a área de um retângulo, cuja base é 2π vezes o raio médio e a altura é a geratriz. Geratriz do tronco de cone. A área da lateral do tronco de cone. Então, quando você tem um tronco de cone com geratriz G e raios R pequeno e R grande, a área é calculada daquela forma. Diga. Dá para chegar nessa equação se G não for um grau? Hã? Dá para chegar nessa equação se G não for uma função grau? Se G o quê? Não, isso aqui é G, é um segmento. Isso aqui é um segmento. É um segmento de comprimento G. Eu estou achando a área da lateral do tronco de cone. E eu vou usar isso para encontrar a área da superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de uma função em torno do eixo das abscissas. Função essa satisfazendo certas condições de diferenciabilidade de sinal. Tá? Então, grave essa forma. A área do tronco, a área da lateral do tronco de cone. Nessa situação, quem é? É 2π vezes o raio médio vezes o comprimento da geratriz. Então, vamos a uma situação mais geral. Tá? Vamos a uma situação mais geral. Para definir o que é a área da superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de uma função. Então, colocar a situação aqui. Sejam A e B reais com A menor do que B, tá? F, uma função de classe C1 no intervalo fechado AB com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja x no intervalo fechado AB, e S a superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de f
ao longo do intervalo AB, ou seja, do segmento do gráfico de F, ao longo do intervalo AB, tá? em torno do eixo das abscissas, que é o eixo Y igual a 0. Professor, me perdoe, mas eu não consegui abstrair por que aquela equação da área. Porque você tem que saber qual é a área do setor circular. Qual é a área do setor circular? É o arco, medida do arco, vezes o raio dividido por 2. Porque eu cheguei aqui no raio ao quadrado dividido por 2. Não. Tá certo? É a medida do arco vezes o raio. Mas o arco é 2πrzão. E o raio não é. O raio é Hzão. Aqui, ó. Ah, tá. Por isso que eu agradeço. O raio, esse R é o R da altura lá da rotação, então dá 2πr. E a geratriz total aqui é Hzão. A geratriz aqui é Hzinho. O raio, esse R aqui, multiplicado por 2π, é a medida do arco. Cuidado. É isso que você está causando problema em você. Tá? Consertado isso, vamos vamos ao que interessa agora, tá bom? Então, observe a situação. Farei um esboço agora dessa situação. Ó. Olha o esboço. Você tem o quê? Você tem A, você tem B, e você tem aqui a função, ó, a função daqui para cá, função F, tá bom? Esse ponto é esse, correspondente a esses pontos. Função F de classe C1, contínua e derivada, o quê? Derivada também contínua. Só contínua, diferenciável, derivada contínua. Função diferenciável com derivada contínua. Chega de redundância. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A situação é essa. Dada uma partição, é sempre isso, tá? Eu vou na integral definida. Dada uma partição P igual a x0, x1, xn de AB, tá? Sejam duas coisas. H índice P, a poligonal ligando os pontos. Que pontos? Os pontos x0, f de 0, que é o ponto A, f de A, x1, f de x1, é evidente que é nessa ordem, tá? x1, f de x1 até que xn, f de xn. Claro, nessa ordem. Então você tem aqui, ó, você tem aqui esse ponto aqui, quem é? Esse ponto aqui é o x0, f de x0, e aqui eu vou pegar uma partição só com 3 pontos. O A é o x0, x1, x2, x3, com 4 pontos. Dão 3 intervalos, tá? Então você tem esse ponto aqui correspondente. Aqui é o ponto x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3. Ok? HP é essa poligonal. Então aqui é a poligonal HP, tá?
E esse índice P, a superfície de revolução, a superfície de revolução obtida pela rotação da poligonal HP em torno do eixo, mesmo eixo das abscissas, que é o eixo Y. Então, primeiro você tem a superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de quem? Do gráfico de F. Tá? Tá aqui. Então, vocês conseguem vislumbrar aí? A superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de F. Mas agora você tem a superfície de revolução obtida por HP. E ela é obtida rotacionando cada um dos segmentos. Quando você rotaciona esse primeiro segmento, você obtém essa superfície de revolução, que é o quê? A lateral de um tronco de cone, onde você tem a geratriz e tem os dois raios. Quem é o raio? Um dos raios é F de x0, o outro raio é quanto? F de x1. Compreendido isso? Você tem, é evidente, a rotação